talk about the modal verbs in English, especially the simple present, simple past, present perfect, and present perfect continuous. And let's go to our class of the day. Bom, a estrutura do simple present, ela muda dependendo do meu sujeito. Então, por isso que não só no simple present, mas em todos aqui, eu dividi em sujeitos para a gente ver como que vai ficar a minha frase na afirmativa, na negativa e na interrogativa, dependendo do meu sujeito. Quando os sujeitos são I, you, we, they, a frase no simple present, que é o presente simples, ela vai ficar sujeito mais verbo mais o complemento. Simplesmente isso. Então, um exemplo que eu coloquei: I study a lot. Agora, como que é a negativa do simple present? Eu basicamente vou adicionar um don't antes do verbo. Então, a minha frase de cima, colocando ela na negativa, ela fica I don't study a lot. Aí tá, e na interrogativa? Eu vou esquecer esse don't e vou colocar um do lá no início da frase. Então a frase de cima, na interrogativa, ficaria Do I study a lot? Só deixar bem claro aqui que I é o sujeito, study é o verbo e a lot é o complemento. Tá, mas e quando o sujeito é he, she e it? Bom, vai ser o seguinte: na afirmativa, a gente tem que acrescentar um S no final do verbo. Isso não vale para todos os verbos, mas a maioria tem que pôr S. Se vocês querem saber das exceções, recomendo vocês darem uma aprofundada. Mas aqui eu quis focar e mostrar para vocês a estrutura das frases dependendo do tempo verbal. E aí, um exemplo que eu dei aqui de frase com sujeito he, she, it, no simple present é She likes to go shopping. She é meu sujeito, likes é meu verbo com S no final e to go shopping é o meu complemento. E como ficaria na negativa? Eu vou esquecer esse S que eu coloquei no final do verbo, vou deixar o verbo normal do jeito que ele é e vou acrescentar antes dele a palavrinha does not. Então, a frase de cima, na negativa, ficaria She does not like to go shopping. E na interrogativa, eu vou esquecer esse does not e vou colocar does lá no início da frase. Então, a frase de cima, na interrogativa, ficaria Does she like to go shopping? Aí tá. Aí no simple past, que é o passado simples, também vai mudar dependendo do sujeito. E com o sujeito I, you, we, they, a frase na afirmativa fica sujeito mais verbo, só que tem que acrescentar ed no final do verbo. Lembrando que não é para todos e que depende, mas o geral é colocar um ed no final do verbo e depois o complemento. Coloquei um exemplo aqui. I liked this chocolate too much. I é meu sujeito, liked é o meu verbo com ed no final, porque o normal é like. E aí, como like já termina com e, eu só acrescentei o d. E this chocolate too much é o meu complemento. E como que ficaria na negativa? Eu vou esquecer esse ed que eu coloquei no final do verbo. E antes do verbo, eu vou colocar a palavrinha didn't. Então, a frase de cima, na negativa, ficaria I didn't like this chocolate too much. E na interrogativa? Vou esquecer esse didn't e vou colocar did lá no início da frase. Então, ficaria a frase de cima na interrogativa, ficaria Did I like this chocolate too much? Tá, e quando o sujeito é he, she e it? Gente, não vai mudar absolutamente nada. Vai ser a mesma coisa. No simple past, é o único tempo verbal que não muda dependendo do sujeito. Mas aqui eu quis separar bonitinho, né? Porque como todos estão separados, eles também têm que estar separados. E aí eu coloquei uma observation here, right there, lá em cima. Coloquei uma observação, que igual eu falei, acrescentar ed no final do verbo só serve para verbos regulares. Para verbos irregulares, a forma dos verbos irregulares no passado vai variar dependendo do verbo. Igual eu coloquei um exemplo aqui para vocês.
Go, que é tipo ir no presente, no passado é went. Tá vendo que é completamente diferente? Não é goed, é went. E tem vários outros. Acho bom vocês estudarem os principais. Aí agora vamos pro present perfect, que é tipo uma ação no presente que ela já foi concluída. Eu não sei explicar, mas se vocês pensarem no pretérito imperfeito do nosso português, é isso no inglês, só que no presente. E aí tá, e quando o sujeito é I, you, we, they, qual que vai ser a estrutura da frase? Na afirmativa vai ser sujeito mais have mais verbo no past participle mais o complemento. Vou explicar para vocês o que é esse verbo no past participle. A gente tem o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no past participle. E ali eu coloquei uma observação para vocês, que o que é o seguinte: os verbos regulares no past participle é a mesma coisa que no passado. Então, por exemplo, usando o exemplo que eu dei aqui para vocês do like it. Se eu for usar uma frase falando de present perfect e vou usar o like nessa frase, o verbo no past participle vai continuar sendo like it. Se o verbo for regular, o past participle é a mesma coisa que o verbo no passado. Mas se for irregular, vai mudar e muda muito. Coloquei aqui o exemplo do see, que é ver. Se no passado é saw e no past participle é seeing. Para vocês verem aí que muda. Mas, tipo assim, a maior parte dos verbos irregulares, quando você vai passar o verbo normal para o past participle, você tem que geralmente adicionar um N no final. Isso para verbos irregulares. Nos verbos regulares, o verbo continua o mesmo. Então, o like it, por exemplo, que é um verbo regular, e como que eu sei que ele é regular? Porque ele terminou com ED no passado. Ele vai continuar sendo like it no past participle. E aí, vamos lá. Criei uma frase aqui na afirmativa. You have traveled to New York. You é sujeito, o have é o que já está na formulazinha. Traveled é o verbo no past participle, só que traveled não termina com ed, então a gente sabe que é um verbo regular. E quando é um verbo regular, no past participle é a mesma coisa que no passado, porque ó, o verbo normal é travel. Ele no passado, por ser regular, é traveled. E se terminou com ed no final, eu sei que no past participle também vai ser traveled. Ah, mas e na negativa? Na negativa, eu vou tirar o have e vou trocar para o haven't. Então, a frase de cima na negativa ficaria You haven't traveled to New York. Tá, mas e na interrogativa? Eu vou esquecer esse haven't e vou colocar have, o have que já estava lá em cima, só que no início da frase. Então, a minha frase de cima, na interrogativa, ficaria Have you traveled to New York? Tá, mas e quando é he, she, it? Basicamente, quando é he, she, it, no lugar do have, eu vou pôr has. No lugar do haven't, eu vou pôr hasn't. E no lugar do have, de novo lá na interrogativa, eu vou pôr o has. Então, ó, um exemplo de frase com he, she na afirmativa. She has tried sushi before. She's, sujeito, has, o que já está na estrutura. Tried, verbo no past participle, só que tried é verbo regular, terminou com ed, então continua tried no past participle. E o complemento que é sushi before. E na negativa, she hasn't tried sushi before. E na interrogativa, has she tried sushi before? Aí agora a gente vai para o present perfect continuous. A gente sabe que continuous tem que colocar ing no final. Então, é pegar o present perfect e colocar ing no final do verbo. Só que vai existir um serzinho aí no meio, que é o been. Então, quando é I, you, we, they, a estrutura é sujeito mais have been, mais o verbo com ing no final e o complemento. Um exemplo, we have been trying to do this.
We é sujeito, have been já é o da estrutura, trying é o try com ing no final e to do this é o complemento. E na negativa, eu vou trocar o have por haven't. Então a frase de cima na negativa ficaria We haven't been trying to do this. E na interrogativa, vai ficar assim: eu vou colocar o have lá no início da frase e o been depois do sujeito. Então a frase de cima na interrogativa ficaria Have we been trying to do this? E quando é he, she, it, eu vou trocar o have por has, o haven't por hasn't e o have lá da interrogativa por has. Mas o resto vai continuar a mesma coisa. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo, falando uma observaçãozinha aqui para vocês sobre a matéria da prova, que é para vocês estudarem interpretação em inglês. Especificamente as interpretações que a teacher falou, de infográficos, de trapacear em provas, trabalhos, enfim. I hope you are well and see you again later.